O erro é a técnica mais avançada no treinamento. Uau! Essa frase é profunda, né? Mas eu vou explicar isso e com isso eu vou te dar algumas dicas para trabalhar o peitoral, principalmente essa porção, essa parte externa, lateral inferior do peitoral dentro de um exercício só, que é a flexão tradicional, onde transformamos o erro numa ferramenta de lapidação. Olha, mas antes de desenvolver esse assunto, gostaria de te lembrar que meu cupom na Growth Supplements é CENAFIT, beleza? Então, lembrete rápido, bora pro que interessa, né? Vou usar essa lanterna de outro celular como iluminação. Ficou melhor. O erro é a técnica mais avançada no treinamento. Você pode interpretar isso de duas maneiras. Como o erro é o que faz a gente aprender, porque quanto mais você sabe, mais sabe que nada sabe. Esse princípio de aprender com um erro e que a ignorância é um estado, sempre estamos, né, na verdade, sempre estamos ignorantes acerca de um assunto. Aquela coisa de quem tem muitas convicções é porque leu pouco, viveu pouco. Você pode interpretar assim o erro como uma luminária dos nossos limites, ou no sentido de adaptabilidade, de você adaptar um erro e tornar ele uma ferramenta de lapidação. Então isso já tem como pré-requisito anos de experiência, consciência corporal, controle, para você saber exatamente o que está fazendo. Então, o que é um erro aqui no começo, lá na frente, pode se tornar uma ferramenta de lapidação. Então, dito isto, agora eu vou falar sobre a flexão. Vou dar uma dica avançada e sutil, profunda e sutil, focando no peitoral. Quando você quer ter uma maior ativação do peitoral, principalmente quem quer ter essa parte externa e até mesmo inferior marcada, contornada, vai gostar dessa dica da retração escapular. Retrair as escápulas é você aproximar elas, entendeu? Então, sabe quando você contrai o trapézio aqui, ó, você até sente o músculo do trapézio, ó. Então, retrair as escápulas é aproximar elas. Protrair é afastar elas. Então, quando você retrai as escápulas, principalmente na descida, quando você está descendo a flexão, você aumenta a amplitude do peitoral. Então, você aumenta a ativação e trabalha mais essas fibras externas, ó. Como eu disse, esse contorno lateral. Aí você subiu, aí você protrai. Quando você protrai, o serrátil anterior, ele é ativado porque ele estabiliza as escápulas. Tá vendo? Subiu, você pode protrair ou não. Se você protrair ela aqui na subida, nessa fase final, é uma forma também de trabalhar o controle. Você trabalha a ativação das escápulas e então você enfatizar essa protração das escápulas é um ótimo exercício, principalmente para quem está treinando para pegar planche. Porque planche é isso, né? É protração escapular, é bíceps, é ombro. Eu vou até me aprofundar mais, porque às vezes algumas pessoas reparam que, olha, você não está fazendo amplitude completa, referindo à extensão do cotovelo, né? Você não está esticando todo o tríceps. Por quê? Porque, vou dar um exemplo, no meu caso. Quando eu trabalho focando no peitoral, vai chegar num certo estágio do treino, do meio para o final, geralmente, que nas últimas repetições, dentro daquele conjunto de repetições que é a série, né, eu já não vou estar mais esticando totalmente o tríceps, porque já está fadigado, já foi, sabe? E eu tô querendo esticar o chiclete aqui no peitoral. Então, para eu estar trabalhando o peitoral e ativando ele ainda e tá sendo produtivo ainda, eu não preciso necessariamente esticar totalmente. Ou
os cotovelos, o tríceps. Porque peitoral é muita retração escapular, como eu disse, ó. É muita escápula. É interessante você também ter uma experiência prática antes de julgar, sem compreender, entender o contexto. E nisso eu entro no assunto do erro. Repetições parciais no começo é um erro, mas quando você cria consciência corporal, controle, equilíbrio, força, condicionamento geral, e você começa a ter experiência no treino, a entender como funciona, você vê que repetições parciais é uma ferramenta, como eu gosto de falar metaforicamente, para esticar o chiclete, solicitar mais do músculo, ir além do convencional, ir além do óbvio. Você já não consegue mais contrair 100% o tríceps, fatigou, você não está conseguindo mais. Então você está próximo da sua falha concêntrica do tríceps, mas ainda vai parcial. E ainda assim você consegue, ó, martelar mais o peitoral, esticando o chiclete, mesmo com as repetições parciais referente ao tríceps. Aí entra todo esse lance da cintura escapular, das escápulas, né, de retrair na descida, aumentar a amplitude. E isso é uma boa, principalmente quando você faz flexão no chão, né, com as mãos ali no chão, sem aquele paralete, aquele apoio que aumenta a amplitude, demanda mais controle. Então é uma forma sutil de intensificar a flexão, é você fazer com ela com apoio no paralete, mas se você faz no chão é uma dica que vai fazer total diferença nessa retração escapular na descida, né? Porque o chão você desce até o limite das mãos, que está limitada pelo chão. Já no paralete não, você consegue ir além do limite das mãos, no chão não. Então é importante fazer essa retração escapular se você está focando no peitoral, porque quando você desce na flexão sem estar fazendo essa retração protraído, você encurta a amplitude aqui do peitoral. Então fica tríceps, deltoide anterior e peitoral. A famosa cifose, né? Quando você faz esse arredondamento da coluna. Adentrando mais ao erro como palavra-chave, como cerne do vídeo, como eu disse, né, o erro é a técnica mais avançada no sentido de adaptabilidade, que lá na frente é ferramenta de adaptação. Ainda no erro tem um erro que é comum no começo, que é o contrário da cifose, é a lordose na lombar. Então quando você arqueia a lombar, você estende, você faz uma hiperextensão, né? Então você inclina para trás, ó. Flexionou a coluna, arredondou ela para frente, estendeu a coluna, hiperestendeu para trás, arqueou. Então talvez você já fez ou já percebeu alguém fazer assim, né? De quando tá fazendo flexão e a coluna lombar aqui, ó, arqueada, né, com a barriga próxima ao chão, quadril baixo. Esse é um erro comum que algumas pessoas cometem no começo. Quando não é a cifose, é essa lordose, né? Mas esse erro lá na frente pode ser uma ferramenta de lapidação para você enfatizar essa porção inferior do peitoral. Então lá atrás eu disse, né, desse contorno lateral inferior do peitoral. E essa é uma forma de você enfatizar essa porção inferior do peitoral, sem ser na flexão inclinada, flexão tradicional. Então, juntamente com essa retração escapular na descida, você vai fazer uma sutil hiperextensão da lombar, uma sutil. Entendeu? Então você vai arquear a lombar sutilmente com o core ainda ativado, para você acabar não gerando uma compensação com a coluna. A ideia não é essa, não é se auto-sabotar, é alterar a angulação do tronco juntamente com a retração escapular, ó, e trazer a ênfase, estímulo, ativação
para essa porção inferior do peitoral. Então essas são as 2 dicas para você reciclar o erro e tornar ele uma ferramenta de lapidação para você trabalhar essa porção inferior do peitoral. Então essas são as dicas para você trabalhar todo esse contorno do peitoral somente com a flexão tradicional no plano. Espero ter agregado, espero não ter dito só verdades. Comente aqui o que você achou. Você achou isso profundo? O erro é a técnica mais avançada no treinamento? Profundo, né? Comente aqui o que você achou desse vídeo e muito obrigado por assistir até aqui, viu? Tamo junto, até o próximo vídeo, viu?